No vídeo de hoje a gente inicia a parte da termodinâmica, falaremos aqui sobre o estudo dos gases. Eu sou João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade agora a essa playlist de termologia, a gente vai especificamente falar sobre a termodinâmica. Caso você tenha perdido os outros vídeos, eu vou deixar o card da playlist aqui em cima para que você não perca absolutamente nada. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Termodinâmica. O que é isso? A gente vai falar aqui do estudo especificamente dos gases. E quando a gente fala do estudo dos gases, a gente vai se limitar ao que a gente vai chamar aqui do estudo do gás perfeito ou do gás ideal. O gás ideal, o gás perfeito, ele tem algumas definições onde a gente vai desprezar interações elétricas entre as moléculas, desprezar tamanho dessas moléculas, mas a gente pode entender aqui como sendo aquele gás que vai responder a uma equação. Uma equação chamada de equação de Clapeyron. Será que alguém sabe do que eu estou falando? Talvez você já tenha visto até mesmo na química. A equação de Clapeyron é aquela que fala para a gente que PV é igual a nRT. Então, possivelmente você já viu isso em algum momento da sua vida, seja na física, seja na química. Quando a gente fala de termodinâmica, esse daqui é um assunto que ele é tratado em ambas as disciplinas, de modo que aqui está envolvendo todos os parâmetros do gás. Então a gente tem P sendo a pressão do gás, V a gente tem aqui sendo o volume do gás, enquanto que N é representado aqui como sendo o número de mols. E aí, o que é esse número de mols? O número de mols é aquela grandeza calculada como sendo a massa do gás. Número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar do gás. O que é o T? T é a temperatura do gás, só que necessariamente essa temperatura ela tem que vir em Kelvin. João, o que é Kelvin? Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. Isso daí a gente comentou na nossa primeira aula dessa playlist de termologia, falando sobre a termometria. Vou deixar o card aqui para você também não se perder. E R é a chamada constante dos gases, e já que ela é constante, ela tem valor. Muito possivelmente, você deve ter visto já na química que essa constante ela tem valor de 0,082. Mas aí, normalmente, quando os alunos me respondem 0,082, eu pergunto 0,082 o quê? Qual a unidade disso? Isso daqui estaria em atm vezes litro por mol Kelvin. Repara que essas não são unidades do sistema internacional. ATM é a unidade de pressão, mas não dentro do sistema internacional. Litro é a unidade de volume, mas não dentro do sistema internacional. Então, é possível que apareça aqui um outro valor, um valor próximo de 8,31 joules por mol Kelvin. Então, essa daqui é o valor da constante, tá, no sistema internacional. O que significa que esse gás possui, então, 4 parâmetros: pressão, volume, número de mols e temperatura. De modo que todo gás, então, ele vai possuir, em um determinado estado gasoso, um valor para a pressão, que eu vou chamar aqui de pressão inicial. Ele vai ter aqui um valor de volume, que eu vou chamar aqui de um volume inicial, um valor de número de mols, onde eu vou ter aqui número de mols inicial, e o valor da temperatura no estado inicial. Caso ocorra qualquer transformação do gás, o que seria uma transformação? A modificação de qualquer um desses parâmetros. Pode ser um só que mude? Pode, mas pode ser qualquer
parâmetro do gás. Então, se houver aqui uma transformação, e aí eu vou pegar algo assim bem genérico, tá? A gente modificou completamente esse gás, chegando a um valor final de pressão, chegando a um valor final de volume, chegando a um valor final de número de mols e de temperatura. Eu quero que você perceba que a única coisa que não é mutável aqui é o valor de R, porque R, por definição, é constante. E se a gente isolar o R na equação de Clapeyron, em que PV é igual a nRT, quero que você perceba que R fica sendo PV sobre NT. Então, repara, se isso daqui, R, é constante e isso daqui é uma igualdade, PV sobre NT tem que ser constante também. De modo que essa situação aqui, ó, final do gás, essa razão PV sobre NT final, vai ser igual à situação PV sobre NT inicial do gás. E aí a gente vai perceber que é muito comum aqui na física a gente não mexer com injeção ou vazamento de gás. O que isso significa? Que eu não vou adicionar gás nem retirar gás. E quando isso acontece, o número de mols ele permanece o mesmo. Se o número de mols ele permanece o mesmo, eu posso cortar o inicial e o final, já que é o mesmo. E aí a gente fica com pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, sendo igual a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Isso daqui é o que a gente gosta de chamar, né, de PVT pivotor. Então, o PVT pivotor, ele na verdade é um caso particular de algo mais geral que seria o PVNT pivotor, quando levado em consideração o número de mols que pode variar também. Caso não varie, então a gente vai ter que a razão PV sobre T, ela tem que ser constante no estado inicial e final. Quando que você vai utilizar isso? Quando você quiser relacionar dois estados de um gás. Então, um estado inicial até um estado final. Aí você vai fazer que o valor da pressão vezes o volume dividido pela temperatura é o mesmo valor lá no estado final e no estado inicial. Só isso, bem tranquilo. E uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode partir aqui então para alguns aprofundamentos em relação ao gás. E aí a primeira coisa que eu quero que a gente trabalhe aqui, com perdão do trocadilho, é o trabalho. Então, qual é a ideia? Vamos entender aqui o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem esse recipiente, de modo que esse recipiente ele tem esse gás aqui confinado, tá? Essas aqui são as moléculas do gás que estão em constante movimento. E existe aqui, sobre esse gás, o que a gente vai chamar de um pistão, nesse caso móvel, onde ele pode se movimentar para cima e para baixo. Beleza. É como se eu tivesse aqui uma parede do recipiente sendo móvel, tá? Imagine que a gente dá calor para esse gás. Estamos fornecendo calor. Se a gente vai fornecer calor, a temperatura dele aumenta. Me relembra o que era a temperatura? Era o grau de agitação das moléculas. O que significa que as moléculas ficam cada vez mais agitadas. E moléculas mais agitadas tendem a colidir mais com as paredes internas desse recipiente, provocando assim uma força nas paredes do recipiente. Se existe aqui, ó, uma força sobre uma parede que é móvel, então essa parede vai se movimentar, se deslocando para cima. E sempre que uma força for responsável por um deslocamento, a gente já falou sobre isso, a gente vai dizer então que essa força realiza trabalho. Então, nesse caso aqui, o gás está realizando um trabalho por meio de uma força deslocando esse pistão. E aí me relembra como é que você calcula o valor de um trabalho, de uma força, quando essa força é constante? Então a gente fica com o trabalho da força sendo calculado como sendo F vezes D vezes o cosseno de θ. A suposição aqui é que essa força seja constante, tá? De modo que lá na aula de trabalho a gente falou que
O trabalho ele é calculado como sendo o produto da força e o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Neste caso, a força está para cima, o deslocamento está para cima, o que significa que o ângulo entre a força e o deslocamento vale zero. E se o ângulo vale zero, cosseno de zero, a gente sabe que dá 1. Qual é o nosso objetivo aqui? Tentar colocar todas as grandezas físicas em função dos parâmetros do gás. Quais são os parâmetros? Pressão, volume, número de mols, temperatura. Então, como é que a gente pode relacionar força com algum desses parâmetros? É com pressão, né? Afinal, a gente já viu que pressão é força sobre área. E se pressão é força sobre área, então a gente vai ficar com essa força sendo a pressão multiplicado pela área. Então vamos substituir. Vai ficar assim, ó. O trabalho aqui exercido pelo gás vai ser a pressão multiplicado pela área. Isso aqui foi a força, vezes o deslocamento. Mas, João, que área é essa? Cara, se a gente está substituindo a força sendo pressão vezes a área, essa área é a área de atuação da força. Então, uma vez que a força está atuando, né, nessa parede de cima, nesse teto para o gás, então seria toda essa área do pistão. Então, a área do pistão é essa área que está aparecendo aqui. E o que é esse deslocamento? Concorda que é a altura que o pistão subiu? Uma área vezes uma altura, isso daí em geral dá um volume, mas a gente tem que pensar que volume é esse. Porque repara, é essa área do pistão vezes essa altura. O que vai englobar então esse volume aqui que eu estou pintando de verde neste momento para você. O que exatamente é esse volume? Se a gente considerar que o gás ele possuía um volume inicial e agora ele possui um volume final, eu quero que você perceba que esse volume pintado em verde é justamente a diferença entre os dois. É o volume final menos inicial, e isso é o que a gente chama de ΔV. Então a gente vai ficar com o trabalho desse gás como sendo a pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho do gás vai ser a pressão exercida pelo gás multiplicado pela variação de volume dele. Isso, claro, se a pressão for constante. Por quê? Porque essa equação aqui, ela só serve para força constante. E se eu tiver, então, a pressão constante, eu tenho a força constante. Se a força não fosse constante, como é que a gente calculava o trabalho de um gás? Aí, de um gás não, né? Um trabalho de uma força que não seja constante, trabalho de uma força variável. Aí a gente teria que partir para a área do gráfico de força por deslocamento. Nesse caso daqui, como a gente já entendeu que o trabalho é uma multiplicação entre pressão e volume, a gente precisa então analisar um gráfico de pressão por volume. E aí, claro, né, supondo aqui que eu tenho um gráfico de qualquer forma, posso trabalhar aqui como se fosse uma reta, e não necessariamente precisa ser, vou botar aqui de roxo, de modo que exista um estado do gás. Se liga só na ideia. A gente tem um estado do gás, sei lá, A, tá? De modo que nesse estado existe aqui um volume associado a esse estado, que seria aqui o volume no estado A, e uma pressão associada a esse estado, uma pressão no estado A. E aí vamos supor que esse gás ele mude para um estado B qualquer, onde a gente vai ter aqui um volume associado a esse estado B, que a gente pode chamar de VB, e uma pressão associada a esse estado, que é uma pressão B. Se eu quiser calcular aqui o trabalho, esse trabalho tem que ser calculado pela área abaixo dessa curva. João, mas eu estou vendo uma reta. Tá, a gente chama de curva, né? Essa transformação aí do estado A para o estado B. Nesse caso aqui, de fato, é uma reta, mas abaixo dessa curva, a gente fica então com a área sendo, neste caso, claro, essa figura que representa um trapézio, né? Mas isso daqui não é uma regra, pode ser qualquer figura que apareça para você. Então a gente pode dizer que o trabalho do gás ele vai ser numericamente igual à área do gráfico pressão por volume.
E repara que você sempre pode calcular assim, ah, João, mas se a pressão for constante? Ué, se a pressão for constante, o que você vai ter aqui vai ser uma reta horizontal. E tendo aqui uma reta horizontal, se você calcular a área, é exatamente o valor dessa pressão vezes a variação do volume. Você recai na fórmula. Então, se você tiver um gráfico de pressão por volume, a área desse gráfico sempre vai resultar no trabalho realizado pelo gás. Fechado, né? Com isso, eu consigo te explicar agora outros tipos de energia. Como assim outros tipos de energia? A gente já tinha entendido que trabalho, ele é um tipo de energia, né? É um tipo de esforço que a gente faz, tem um gasto de energia. Então, beleza. Mas aí pensa aqui comigo o seguinte. Quando a gente tem um gás, esse gás ele é constituído por diversas moléculas. Ok. E essas moléculas, elas, uma vez que têm temperatura, têm um certo grau de agitação. Esse certo grau de agitação, que é a definição de temperatura, promove nas moléculas uma velocidade. E se tem velocidade, tem energia cinética. Se a gente pegar então a energia cinética de cada molécula e somar, isso daqui vai dar para a gente o que a gente vai chamar de uma energia interna do gás. Então, qual é a ideia? Essa energia interna, que a gente vai utilizar a letra U, tá? Ela é a soma das energias cinéticas, energia cinética que, por sua vez, ela depende de uma velocidade, e essa velocidade, que é a agitação das moléculas, está associada à temperatura do gás. Então, eu quero chegar aqui na relação para você que a energia interna do gás é proporcional à temperatura. O que significa ser proporcional? Significa dizer que se a temperatura ela dobra, a energia interna ela vai dobrar também. Se a temperatura ela cai a metade, a energia interna ela vai cair a metade também. Isso é a ideia de proporcionalidade. Logo, acho que você vai concordar comigo, que se houver uma variação da energia interna, um ΔU, isso daqui só veio por conta de uma variação de temperatura. Se variar a temperatura, você modifica então a energia que esse gás possui, a energia interna do gás. Perfeito? Espero que sim. Então, essa é a ideia aqui que eu quero que você carregue. E agora, a gente consegue então pensar o seguinte: para haver trabalho, é necessário variação do volume. Para haver variação da energia interna, é necessário variar a temperatura do gás. Então, vamos retomar aquela primeira ideia. Vamos supor que a gente tem aqui um gás dentro de um recipiente e a gente vai fornecer calor para esse gás. Então, aqui, ó, fornecemos calor ao gás. Repara que o gás, inicialmente, ele possui um volume inicial e ele possui também uma temperatura inicial. Quando você fornece calor, o gás dilata, né, modificando o seu volume, chegando a um volume final, e ele também aumenta a sua temperatura, chegando a uma temperatura final. Ou seja, quando você cede calor, esse calor serve para o gás variar o seu volume, ou seja, esse calor está se transformando em trabalho, e serve também para o gás variar a sua temperatura, ou seja, variar a sua energia interna. Então, essa quantidade de calor está servindo para variar a energia interna do gás. Só rearrumando essas energias, a gente fica com um ΔU, sendo então a quantidade de calor menos o trabalho realizado aí nessa transformação gasosa. Então a gente tem ΔU sendo calor menos trabalho. Isso daqui é o que a gente vai chamar de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, nada mais é do que uma conservação da energia. Então, o calor que está entrando, que é uma quantidade de energia, serve para variar o volume e variar a temperatura. ΔU fica sendo a quantidade de calor menos o trabalho. Perfeito. Eu acho que isso aqui não gera um problema na maioria de vocês. Decorar fórmula é algo que vocês conseguem fazer sem muitos problemas. Mas algo mais sutil que isso é porque todas essas grandezas elas podem aparecer sendo positivas ou negativas. E isso aqui, em geral, é o que vai
vai ser o calcanhar de Aquiles de vocês. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. O trabalho, a gente acabou de ver, né? Ele pode ser calculado como sendo P vezes ΔV. Ou seja, para haver trabalho tem que ter variação do volume. Mas eu quero estudar aqui especificamente o sinal dele ser positivo, dele ser negativo, como é que vai ficar isso? Pensa aqui comigo. Se trabalho é igual a P vezes ΔV, o sinal do trabalho tem que ter o sinal de P vezes ΔV. Só que pressão não tem significado físico ela ser negativa. Então o trabalho ele vai ter o mesmo sinal do ΔV. Então, por exemplo, se a gente tiver um ΔV positivo, isso daqui necessariamente vai implicar em um trabalho também positivo. Beleza. Se a gente tiver um ΔV negativo, isso daqui então vai implicar em um trabalho também negativo. E finalmente, se a gente tiver um ΔV igual a zero, ou seja, se não houver variação do volume, isso aqui vai implicar também um trabalho sendo igual a zero. E às vezes isso daqui é feito. Opa, foi igual e botei maior, né? Então igual a zero. Paga isso aqui igual a zero. Então vamos lá. Só que isso daqui às vezes é feito de forma muito sutil. Como assim de forma muito sutil? Às vezes a questão, o enunciado, ele pode utilizar alguns termos que vão te indicar isso daqui, mas que não é tão nítido assim. Então, por exemplo, pensa comigo. O que é um ΔV igual a zero? Tudo que é delta, a gente calculou como sendo no final menos inicial. Então, ΔV maior do que zero, isso daqui significa dizer que o volume final menos inicial é maior do que o zero. Tá. Logo, o volume final é maior do que o inicial. Para o volume final ser maior do que o inicial, significa que o corpo aumentou de tamanho. Isso daí é o que a gente chama de uma expansão. Então, quando a questão te fala que um determinado gás ele sofre uma expansão, eu sei que você entende que a questão está dizendo que ele aumentou de tamanho, mas o que ele pode estar dizendo de forma mais implícita é que o trabalho realizado é positivo. E quando a gente tiver um trabalho positivo, a gente vai dizer que o gás ele realiza trabalho. Ah, João, mas isso é óbvio. Calma, não é tão óbvio assim. Pode parecer óbvio no primeiro momento, mas eu já vou te dar o contraponto, tá? Quando existe aqui uma redução no volume, isso daqui então vai dar um ΔV negativo. E aí a gente não vai ter mais uma expansão. O que a gente vai ter aqui, qual vai ser o nome disso? Cuidado, isso aqui é uma contração. Então uma contração é uma redução desse volume. E quando isso acontecer, eu quero que você perceba nesse... Vou até subir aqui. Ó. Quero que você perceba nesse desenho. Para que o gás ele sofra uma redução do volume, então o que deveria acontecer aqui é o processo inverso, né? Da figura da direita para a figura da esquerda. E quando você tem então a redução desse pistão, o gás, como ele colide as moléculas por baixo, ele não consegue puxar. Então não é o gás que realiza esse trabalho. Alguém precisa chegar e apertar esse pistão para baixo. Então não é o gás que vai realizar trabalho. Alguém vai realizar trabalho sobre o gás. Então a gente vai dizer que ao invés do gás realizar trabalho, o gás ele sofre trabalho. Isso daqui também é uma forma da questão dizer que o gás, então, ele está sofrendo um trabalho que tem valor negativo. Então, quando uma questão fala um gás sofre um trabalho de 300 joules, cabe a você inserir depois esse sinal de menos na equação lá da primeira lei da termodinâmica. Isso vai mudar o resultado. Então, cuidado que isso pode ser sutil. E se a gente tiver uma única transformação em que não há uma variação do volume,
Essa única transformação ela ganha um nome. Ela pode ser chamada de uma transformação isovolumétrica. Ela pode ser chamada de uma transformação isocórica e ela pode receber o nome de uma transformação isométrica. Eu falei isocórica e escrevi isocárica. É isocórica mesmo, tá? Então, ó, uma única transformação em que não há variação do volume, o que a gente vai chamar essa transformação é de isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Tá, João, qual é a diferença? Nenhuma. São 3 nomes para descrever exatamente o mesmo processo termodinâmico. Se a gente tiver aqui um gráfico de pressão por volume, como que deve ser o gráfico de uma transformação isovolumétrica? Cara, se a transformação isovolumétrica é uma transformação que a gente não muda o volume, repara que o volume de 2 estados, que estados? Sei lá, vamos pegar aqui, ó. Temos aqui, vamos aumentar essa linha, vamos deixar ela mais robusta. Pronto. Vamos pegar aqui, ó, um estado A e um estado B. Eu quero que você perceba que o volume do estado A ele é exatamente o mesmo volume do estado B. O que está sendo alterado aqui, ó, é a pressão. Existe uma pressão no estado A, existe uma outra pressão no estado B. Tá, mas qual é o estado inicial? Qual é o estado final? Sei lá. Pode ser que esse gás esteja indo do estado A para o estado B ou do estado B para o estado A. Mas o que a gente tem aqui é uma transformação isovolumétrica, porque o volume ele permaneceu o mesmo. E se a gente pensar no PVT pivotó, uma vez que o V é o mesmo, repara que a gente vai ficar então aqui, ó, com a pressão do A sobre a temperatura do estado A sendo igual à pressão no estado B sobre a temperatura no estado B. Então essa razão, pressão por temperatura, ela permanece constante. Ok. E com isso, a gente consegue perceber que quanto maior a pressão, maior a temperatura, né? Então, se o gás estiver indo do estado A para o estado B, que transformação é essa? A isovolumétrica. Tá, mas a gente precisa dar, às vezes, nome e sobrenome da transformação. Então, isso daqui, uma vez que do A para o B aumentou a temperatura, o que a gente vai ter? Um aquecimento isovolumétrico. E se fosse do B para o A, aí a temperatura não está reduzindo, a gente teria um resfriamento isovolumétrico. Fechado? Agora a gente pode analisar então o sinal quando houver aqui uma variação de energia interna. E aí a gente já até comentou, né? A variação de energia interna, ela vai ocorrer quando a gente dá uma variação de temperatura. Então, se a variação da temperatura for positiva, isso daqui vai ocasionar em uma variação da energia interna também positiva. Se a variação da temperatura for negativa, isso daqui vai ocasionar em um ΔU também negativo. Agora, se a gente não tiver variação de temperatura, ou seja, se a variação da temperatura for igual a zero, isso daqui vai levar também a uma variação da energia interna sendo igual a zero. E, de novo, isso daqui pode aparecer de forma muito sutil. Como assim de forma muito sutil? Essa variação da temperatura positiva leva a um aumento de temperatura. Como a gente já falou, isso daqui pode ser chamado e será chamado de um aquecimento. Já quando houver uma redução na temperatura em que o ΔT for negativo, isso daqui é chamado de um resfriamento. E se a gente tiver uma única transformação que não há variação de temperatura, a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de uma transformação isotérmica.
Então, na transformação isotérmica, não há variação da energia interna. Como que fica? Em um gráfico, novamente, de pressão por volume, uma transformação isotérmica. Repara que aqui já fica mais difícil de perceber. Porque se a gente tiver dois estados, A e B, com a mesma temperatura, se a gente partir do PV tipo Votó, a gente vai ter, então, PV sobre T, onde o T é constante corta. Então a gente vai ficar com a pressão do estado A vezes o volume do estado A, sendo igual à pressão do estado B vezes o volume do estado B. E como é que fica um gráfico onde o produto P vezes V, que é justamente, né, o que a gente tem aqui nos eixos, sendo constante? Isso daqui fica uma figura matemática que a gente chama de hipérbole. Como que é dada essa hipérbole? Deixa eu desenhar aqui para você. Essa hipérbole ela fica mais ou menos com essa cara aqui, ó, de modo que conforme a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando. Então, se a gente tem um primeiro estado qualquer aqui, A, e um outro estado aqui, B, existe aqui uma pressão associada ao estado A, existe aqui um volume associado ao estado B. De modo que o produto pressão vezes volume aqui tem que ser igual ao produto pressão vezes o volume lá no estado B. Se ligou? A essa curva que corresponde à transformação isotérmica, ela se chama de uma curva chamada isoterma. Então o nome da curva é isoterma. Eu quero que você perceba o seguinte, eu poderia ter uma outra isoterma aqui associada a uma outra temperatura. Então, por exemplo, só a ideia de pegar aqui a figura, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma outra transformação aqui, também a temperatura constante. De modo que todos os pontos nessa primeira isoterma, elas têm a mesma temperatura, né? Por definição. E agora aqui nessa segunda isoterma, eu tenho outra temperatura, mas também a mesma ao longo de toda ela. Então, se eu digo que essa daqui tem uma temperatura T1 e a de baixo tem uma temperatura T2, qual é a isoterma com a maior temperatura? Qual que vai ser aqui a isoterma com a maior temperatura? Quem que é maior, T1 ou T2? A gente tem que analisar pelo seguinte, ó. Uma vez que a equação de Clapeyron fala para a gente que PV é igual a nRT, repara, considerando que o número de mols e R é constante, aonde que eu vou ter a maior temperatura? Não é apenas onde eu tiver o maior volume ou a maior pressão, é onde eu tiver o maior produto pressão vezes volume. Tá? Onde eu tiver o maior produto pressão vezes volume é onde eu vou ter a maior temperatura. Eu quero que você pense comigo. É claro que se eu tiver a maior pressão e o maior volume simultaneamente, eu vou ter a maior temperatura, porque o produto disso tem que ser maior. Mas concorda que, conforme eu vou aumentando o volume, esse gráfico se desloca para a direita. Conforme eu aumento a pressão, esse gráfico se desloca para cima. Se deslocar simultaneamente para a direita e para cima, é me afastar da origem. Então a isoterma, sempre mais afastada da origem, é aquela de maior temperatura. Neste caso, então, a temperatura T1 ela tem que ser maior do que a temperatura T2, porque ela é uma isoterma mais afastada da origem do gráfico em relação a T2. Isso é algo importante de você saber. Ok. E para a gente fechar esse estudo dos sinais, a gente tem que falar aqui do calor, né? Então, uma vez que trabalho pode ser positivo, negativo ou até mesmo igual a zero, a gente também pode ter aqui, ó, uma quantidade de calor positivo, uma quantidade de calor negativo ou até mesmo uma quantidade de calor igual a zero. E isso daqui a gente já aprendeu lá na aula de calorimetria. Ela está na playlist aqui
da termologia, tá? Então depois você volta lá se você não assistiu. Onde essa quantidade de calor pode ser positiva, negativa ou igual a zero. Se a gente tiver uma quantidade de calor positiva, a gente vai dizer que o gás ele recebe calor. Então o gás recebe calor é dizer que a quantidade de calor aqui é positiva. O gás perder calor, o gás ceder calor, é dizer que essa quantidade de calor é negativa. Então, quando a questão fala que o gás ele cede calor, você já pode inserir ali aquele sinal de menos nessa quantidade de calor. E vai existir uma transformação em que não há troca de calor. Essa transformação que não há troca de calor com o meio externo, a gente vai chamar de uma transformação adiabática. Então, a transformação adiabática é aquela que não há troca de calor com o meio externo. Como é que fica o gráfico dessa transformação? Eu quero pegar aqui, ó, essas duas curvas aqui, ó. Deixa eu puxar elas. De modo que essas duas curvas aqui, como a gente já citou, são curvas isotermas, tá? Então essas duas aqui são isotermas. A curva adiabática, ela se assemelha muito, tá? Se assemelha muito a essas. Só que ela decai de forma mais acentuada. Então a curva adiabática é uma curva mais ou menos parecida, só que ela corta duas isotermas. Então a gente fica com essa daqui, ó, sendo a curva adiabática. João, como é que eu identifico cada uma? Ué, a que estiver cortando duas isotermas é adiabática. Tá, e se eu só tiver uma transformação? Se você só tiver uma transformação e você tem que identificar no olho qual que ela é, você não vai conseguir diferenciar. Agora, você pode ver o seguinte, se você tiver dados dentro do gráfico, né, números, você pode ver, será que o produto P vezes V ele é igual ao longo de toda a curva? Se for, é uma isoterma. Se não for, grande chance de ser adiabática. Exatamente como que vai se dar a transformação adiabática? A gente vai ter dois pontos aqui, ponto A e ponto B, por exemplo aqui, ó, A e B, de modo que esses pontos vão ter volumes e pressões, pressão no ponto B, volume no ponto B. Aqui, volume no ponto A e aqui pressão no ponto A. Como é que isso se relaciona? O produto PA vezes VA, e aqui o V, ele está elevado a um coeficiente, chamado de coeficiente de Poisson, ele vai ser constante para esses dois estados. Então, o produto P vezes V, onde apenas V está elevado a esse coeficiente. João, quanto que vale esse coeficiente? Isso daí a questão vai te informar, tá? Depende do tipo de gás que você tiver. E aqui, voltado para o Enem, isso daqui não é algo que eu acho que você precisa se preocupar, tá? Principalmente em saber o valor disso. O valor disso você não precisa saber no Enem. Se você precisar utilizar, a questão vai te dar. E aí, você relaciona esses dois estados, ok? Então falamos do tipo de transformação quando o volume é constante, que é uma transformação isovolumétrica, quando a temperatura é constante, uma transformação isotérmica, quando não tem troca de calor, que é uma transformação adiabática, e faltou falar de um caso, né, em que a pressão ela vai ser constante. Se a pressão for constante, essa transformação ela recebe o nome de uma transformação isobárica. Então a transformação isobárica é aquela cuja pressão ela vai ser constante. Vou pegar aqui, ó, uma reta horizontal, afinal, é uma reta horizontal que vai me dizer que entre dois estados A e B, a gente consegue perceber que a pressão no estado A é a mesma pressão no estado B. Associado ao estado A, temos um volume VA, associado ao estado B, temos um volume VB. E aí, se a gente pensar no pivot Povotó, uma vez que
a pressão que vai cortar, a gente fica com volume no estado A sobre a temperatura no estado A. Isso vai ser igual ao volume no estado B sobre a temperatura no estado B. Então, a razão volume por temperatura, ela vai ser constante nesses dois estados. Tudo bem com isso? Espero que sim. Então, se você ficou com alguma dúvida, você comenta aqui embaixo que será um prazer te responder. Se não, não deixe de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Nosso próximo vídeo é a segunda parte dessa aula, ainda vamos estar dentro desse tema da termodinâmica, que é um tema extenso. A gente vai trazer aqui, depois, no próximo vídeo, algumas contribuições muito importantes. Não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vai fazer vestibular, com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê lá no próximo vídeo, aula 2 de termodinâmica. Beijo, tchau, tchau.